paz a todos, mais uma vez, através desse canal, que eu denomino de um canal apologético, vamos propor o seguinte tema: pode o cristão ele ser maçom? Pode um pastor, um presbítero, um diácono, ele fazer parte da maçonaria? Ou exercer algum grau dentro da maçonaria? Existe essa possibilidade? Desde já, quero deixar bem claro que a intenção do vídeo não é desmerecer nenhum tipo de religião, tá? Ou de doutrina. Até porque estamos amparados pela nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º e inciso 6º, de que estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença. Vivemos em um Estado laico, que tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando e nem discriminando nenhuma religião, tá certo? Então deixo bem claro aqui que a intenção é despertar e incentivar aos cristãos genuínos que crê na exclusividade da Bíblia e na exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da raça humana, tá certo? E vamos dar início entendendo principalmente o que é maçonaria. Seu nome é francês, de origem francesa, que significa pedreiro ou construtores. A maçonaria, como nós conhecemos hoje, ela surge na Idade Média, mas alguns historiadores entendem que o Templo de Salomão é o berço da maçonaria, e outros vão mais além, remontando a Torre de Babel. Mas a intenção aqui não é entender como usar a origem, mas se existe compatibilidade dos cristãos ele se tornar ou fazer parte da maçonaria. Então vamos abordar aqui algumas doutrinas da maçonaria e fazermos uma comparação com as escrituras sagradas, ok? A maçonaria, ela ensina o seguinte no que diz respeito à salvação do pecado. De acordo com a maçonaria, uma pessoa vai ser salva e ir para o céu como resultado de suas obras e autoaperfeiçoamento. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e entendemos que lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação é um dom de Deus, que é alcançada pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras. É impossível, né, que o homem, o ser humano, ele seja salvo pelas suas próprias obras. Por isso e por esse motivo é que Cristo morreu por nós. Como diz em João, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Jesus morreu ao seu tempo. Ele prova o seu amor para conosco, sendo ainda nós pecadores. João 3,16 mostra, onde é o texto áureo da Bíblia Sagrada, que Deus ama o mundo de uma maneira tão grande e incompreensível, que dá o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não houvesse necessidade de Cristo, se houvesse possibilidade de o homem se auto-redimir, não seria necessidade do Cristo vir morrer por nós na cruz. Mas se ele veio, é porque Deus percebeu a impossibilidade de nós chegarmos até ele através ou da religião, ou das nossas próprias forças, ou das nossas obras, ou dos nossos próprios feitos. Tá certo? Então, vamos ver o que a maçonaria diz a respeito de Deus. Diz o seguinte: todos os membros devem acreditar em uma divindade, diferentes religiões, cristianismo, judaísmo, etc. A Bíblia diz que só há um Deus. Ela diz categoricamente que só há um Deus, e que se existem outros nomes ou vários nomes de Deus na Bíblia, é no que diz respeito em referência ao seu caráter, aos seus atributos, tá certo? Mas a Bíblia não deixa margem ou não deixa a possibilidade de servirmos a outros deuses. E sabemos que as demais religiões, ou a maioria das religiões, além de ter, não simplesmente ter outras divindades, tem várias divindades. A maioria das religiões são politeístas, mas a Bíblia afirma que nós devemos servir só a um Deus, único e verdadeiro. Não é isso que está escrito na palavra? Então vamos prosseguir. O ensino da maçonaria no que diz respeito à natureza do pecado humano.
É muito forte isso aqui. Através de símbolos, é o que a maçonaria afirma. E emblemas, os maçons ensinam que o homem não é pecador, apenas rude e imperfeito por natureza. Os seres humanos são capazes de melhorar o seu caráter e comportamento de várias formas, inclusive por atos de caridade, vida moral, cumprimento voluntário, o dever cívico. A humanidade possui a capacidade de mover-se da imperfeição à perfeição moral. A perfeição moral e espiritual encontra-se dentro dos homens e mulheres. É interessante entendermos que a maçonaria ela se firma, ela se solidifica em cima de fundamentos teosóficos, filosóficos e do conhecimento geral. É por isso que eles afirmam certa doutrina. Mas o que é que a Bíblia diz? João, o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados, alienados de Deus. Nos seus versículos seguintes, diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Então temos aí a palavra de Deus jogando por terra tal ensinamento, tal doutrina. Devemos ser salvos pelo conhecimento, que devemos ser salvos pelas nossas obras, ou pelo autoaperfeiçoamento. Mas a Bíblia mostra a degradação do homem. No livro de Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que através do homem o pecado entrou no mundo, e o pecado a morte passou a todos os homens. É isso que a Bíblia diz. No livro de João 1, de 8 a 10, afirma da mesma forma. Romanos 1, 18 a 25, mostra a degradação da raça humana e a impossibilidade do homem verdadeiramente alcançar a salvação pelas suas próprias obras. Então vemos aí a incompatibilidade. Esse vídeo é justamente porque está chegando até nós o vazamento e as revelações de que muitos líderes dos nossos dias, de igrejas históricas inclusive, estão envolvidos com a maçonaria, em graus de maçonaria. E muitos defendem que existe possibilidade da comunhão, existe a possibilidade do cristão ser cristão e ser maçom. Mas diante do que nós vemos aí, das afirmações, essas afirmações, ela vem do Instituto Cristão de Pesquisa, comprovada e afirmada e assinada embaixo por um ex-maçom de grau 33, mostrando a incompatibilidade. Então os irmãos podem ir lá no site do ICP e Cristão de Pesquisa, é uma instituição que trabalha para defender a fé, é um trabalho apologético, reconhecido por todas as igrejas evangélicas sérias desse Brasil, e os irmãos podem procurar lá, que tudo isso que eu estou falando são frutos de estudos aprofundados e uma preocupação com a fé genuína. Então vamos lá. O que é que a maçonaria ensina mais? Vamos ver quem são seus adeptos. Os adeptos da maçonaria, segundo o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, diz o seguinte: sabemos que a maçonaria aceita qualquer pessoa, independente do seu credo religioso. A loja é o nome que dá dos seus templos, das suas reuniões, são chamadas de lojas. Recebe muçulmanos, espíritas, budistas, entre outros como membros. E também satanistas, magos, bruxos, inclusive no mais alto grau. Existe, irmãos, compatibilidade. Há comunhão. Qual comunhão há? Como fez a pergunta o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, no seu versículo 14 e 15, que comunhão há entre a luz e as trevas? Podemos beber o cálice de Deus e o cálice do demônio, participar da mesa de Deus e da mesa do demônio? Sabemos que dentro das nossas pesquisas e estudos, e muitos estudos de pessoas sérias, a maçonaria ela é uma sociedade secreta, é uma fraternidade. Existe um certo ocultismo dentro da maçonaria. O que é que nós temos a ver com a escuridão ou com as trevas? Ou com aquilo que é oculto, uma vez que Cristo trouxe à tona todas as coisas. Disse abertamente a todos tudo o que era necessário sobre a verdade. Mas vamos lá. Albert Pike, um dos grandes líderes maçons, escreveu que Lúcifer é Deus, portador de luz, e que a maçonaria deve seguir a doutrina luciferiana.
é de estarrecer quando um cristão, principalmente um líder, conhecedor das Escrituras, aceita esse tipo de ensinamento, esse tipo de afirmação. Albert Pike, a sua influência na sociedade maçônica tem grande impacto hoje. Foi de grau 33, e eis aí a afirmação dele. Existe possibilidade, você que é cristão está pensando em migrar para a maçonaria, e você que está aí dentro, se arrependa. Se arrependa e se volte para o Senhor. Porque o Senhor há de pesar na balança as nossas obras. O Senhor há de cobrar de nós. A Bíblia diz que a muito é dado, a muito é cobrado. Mas vamos prosseguir com a nossa reflexão. O que é que a maçonaria diz a respeito da Bíblia Sagrada? Ela diz o seguinte: a Bíblia é apenas um dos vários volumes da lei sagrada, todos os quais são considerados igualmente importantes. A Bíblia é um livro importante apenas no que diz respeito aos cristãos. Assim como o Alcorão é importante para o muçulmano. A palavra não é considerada a exclusiva palavra de Deus, a Bíblia, nem é considerada a única revelação de Deus de si mesmo para a humanidade, ou seja, é apenas uma das muitas fontes religiosas. É um bom guia para a moralidade. A Bíblia é usada principalmente como um símbolo da vontade de Deus, o qual também pode ser capturado em outros textos sagrados, como o Alcorão. Então, observamos aí como eles rebaixam as escrituras sagradas como qualquer livro religioso ou de uma moralidade para a execução das pessoas, né? Para a prática das pessoas. E nós entendemos que precisamos crer nessas escrituras, né? Precisamos crer como elas dizem, para que dentro de nós surja uma fonte de água viva que nos lance para a vida eterna. Foi o que Cristo afirmou. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, para que eles estivessem atentos com respeito a um outro evangelho. E nós observamos que há um outro evangelho. E se há outro evangelho, precisamos amaldiçoar. É anátema, seja anátema. Que mesmo o anjo do céu apareça nos mostrando outras verdades, nós devemos abandonar, devemos rechaçar, devemos desprezar, porque a Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é o que nós aprendemos. Acerca do nosso Mestre Jesus, a Bíblia diz no livro de João capítulo 1, e o seu versículo 1, que no princípio era o Verbo, que diz respeito ao Senhor Jesus. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A maçonaria afirma o seguinte, que Jesus é apenas um de muitos profetas igualmente reverenciados, rebaixando e comparando Jesus a Maomé, a Buda, a Krishna e outros demais profetas, a Moisés e entre outros. Mas eis aí o que a Bíblia afirma acerca do nosso Redentor, único Deus verdadeiro, único Senhor. E o que é de estarrecer, irmãos, é que quando um membro, ou quando uma pessoa, um cristão, ele vai iniciar na maçonaria, ele precisa fazer alguns juramentos. Existe um ritual, né? Existe um ritual que é iniciado pelo grão-mestre, que é o reverendo. Ele faz algumas perguntas ao iniciante. A pergunta é o seguinte: o que é que ele está fazendo ali e o que é que ele quer? Ele tem que afirmar estas palavras. Eu só vou pontuar um dos juramentos. São vários juramentos, irmãos, que contradizem com as Escrituras. Mas olha só o que diz. Olha só o que o cristão, entre aspas, ou iniciante, ele é convocado a recitar com as suas próprias palavras. Se aproximando da loja, no momento, em escuridão espiritual e ignorância. Jesus é a luz do mundo. João disse que a unção que está em nós não nos necessita que ninguém nos ensine, porque esta unção que está em nós nos ensinará todas as coisas. Jesus, no Evangelho de João, diz que o Consolador viria e nos ensinaria toda a verdade e nos guiaria em toda a verdade. E Jesus se autodenominou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como um pastor, um líder,
um cristão, ele pode afirmar tais palavras, que está na ignorância espiritual e está na escuridão. Por que muitos cristãos estão aderindo à maçonaria, irmãos? Irmãos, a maçonaria é uma instituição poderosíssima. Ela esteve sempre envolvida nos acontecimentos mundiais da nossa história, seja do Brasil ou seja mundial. No que diz respeito à história do Brasil, quem conhece história, se você não conhece, passe a buscar a história que você vai ver. A maçonaria esteve envolvida com a proclamação da República, com a independência do nosso Brasil. Inclusive, Dom Pedro II era grão-mestre, grau 33, era maçom. E não se assombre, não se escandalize. Até o próprio protestantismo no Brasil teve a influência da maçonaria para que os seus templos fossem fundados aqui no Brasil. Até porque a maçonaria queria derrubar o catolicismo romano, que naquele tempo tomava sobre si uma autoridade muito grande. A própria Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, a primeira impressão, através de Martinho Lutero, teve apoio maçônico. A própria proteção de Martinho Lutero para que ele não fosse morto, quando ele colocou as 95 teses ali na porta da Igreja Católica, houve a proteção dos maçônicos. Então, nós observamos aí que a maçonaria ela tem influência muito grande. Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e entre outros acontecimentos históricos de grande porte, teve influência da maçonaria. Por que os cristãos querem aderir à maçonaria? Para os cristãos que são muito ambiciosos, é uma grande porta, é um bom prato, porque a maçonaria ela tem influência muito grande. Quando se adentra a maçonaria, as portas se abrem para quem quer poder, autoridade, conhecimento, fama, regalia, proteção, porque eles são fraternos entre eles, eles protegem uns aos outros. É o lugar certo. Só que Jesus disse o seguinte: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E hoje é de assombrar a quantidade de pessoas, cristãos, líderes e pastores que estão na maçonaria. Eu fico por aqui, que possamos ter cuidado, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, passe para o maior número de cristãos possível, para que possamos estar atentos. Com respeito à maçonaria, existem muitas coisas, irmãos. Isso aqui só é um resumo. Isso aqui só é alguns tópicos para que possamos defender a nossa fé e ficar atentos, porque Jesus está voltando. Por detrás da maçonaria existe a nova ordem mundial, que eu quero tratar em outro vídeo, rapidamente também. Os Illuminatis. E precisamos estar atentos aos acontecimentos. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, principalmente o cristão. Estarmos vigilantes. Jesus está voltando. E a maçonaria hoje não é uma entidade tão secreta assim. Nós estamos vendo aí a manifestação oculta, a manifestação daquilo que acontece lá dentro. Existem alguns símbolos. A maçonaria tem um Deus, se chamado Gadu. Dentro do esquadro, de um compasso, tem uma letra G, que significa Gadu, o grande arquiteto do universo. E por isso se denomina assim uma religião. Então, temos que ter cuidado, temos que estar atento. Ajude aos irmãos débeis na fé. É de estarrecer e é inadmissível para mim. Líderes e pastores, presbíteros, muitos irmãos, são centenas e dezenas envolvidos com a maçonaria. E eles têm um conceito e diz que existe compatibilidade, mas não há compatibilidade, não há compatibilidade. Diante de alguns versículos e de algumas afirmações dentro da doutrina, nós observamos que não existe compatibilidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E que você seja vacinado. Procure a história, procure sobretudo as Escrituras Sagradas, porque ela é a verdade, ela é Jesus.